Fala, torcedor colorado, está começando mais um Isso é Grenal, né? Mais uma entrevista aqui do Isso é Grenal. E hoje nós vamos conversar com uma das maiores personalidades aqui do estado, um dos maiores atores, comunicadores. O cara começa mentindo já. Impressionante, cara. Zé Vitor Castiel, senhoras e senhores. Tudo bem, Zé? Tudo tranquilo, Tudo cara. tranquilo. Dentro do possível, né? Com 600 mil pessoas, mais de 600 mil pessoas mortas no Brasil por atraso em compra de vacina, não dá para se dizer que está tudo legal, né? Mas tudo bem. Na medida do possível, a gente ainda tenta ter. Ao meu lado aqui, então, se apresente, por favor. Fabinho Padilha. Zé, Padilha, o cara mais engraçado do Brasil. Não, capaz, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu conheci esse cara vestido de louquinho, velho. E aí eu olhei aquele cara e disse, porra, esse cara... Ele disse, não, é o ator, ele fica circulando. Aí eu digo, mas filha da mãe, cara. Foi Porto Verão, ali no São Pedro. Cara, eu fui falar contigo, né? Aí eu fui até ele. Eu digo, puta, cara, tá muito bom isso. É muito engraçado, parabéns. Obrigado, Zé, obrigado. Uma honra, cara, receber um amigo aqui no nosso podcast aí, participar desse bate-papo aí. Vamos lá, vamos embora. Falar um pouco, rir um pouco deles, vamos, nesse momento tão... Vamos rir de nós, né? É verdade, cara? também. De todo mundo. Deixar o Matheus continuar aí. Então, antes da gente continuar, dar prosseguimento aqui no papo, né? A gente precisa tem dizer que... patrocinador. Deixa assim. Quem manda hoje é o Zé. Quem manda é o Zé hoje. Vai lá. A gente quer agradecer, então, aqui os nossos apoiadores e patrocinadores, né? Que sem eles a gente não conseguiria fazer o programa. Verdade. Né? Então a gente tem que agradecer aí a 601 Hubcast, né? O Isso é Grenal, ele é um produto da 601 Hubcast, né? É uma produtora de podcasts aqui, então se tu tem interesse em criar o teu produto, né? Tu quer entrar para esse meio dos podcasts, entre em contato no Instagram, Hubcast 601 e também www.601hubcast.com.br. Fala com o pessoal aqui da produtora que eles entregam o teu produto prontinho e bonitinho para postar nas redes sociais, né? Também temos aqui a NBK Office, que é quem produz essas mesas de qualidade, todos esses materiais de escritório, tudo aqui que a gente tem, né, da melhor qualidade, é tudo, né, ali da NBK Office. Parece o gramado São José ali, né, cara? Da Arena da Baixada também, lá do Palmeiras, lá da Arena do Atlético Paranaense também. Atlético Paranaense, da Arena da Baixada e do Allianz Parque. Allianz Parque também Palmeiras, isso aí. Sintético hoje. Se bem que esse tá parecido com o do Allianz Parque, porque o do São José é foda. E quem já assiste o programa sabe que os produtos são de qualidade, porque os tapas que o Guerra dá na qualidade. mesa verdade. não é fácil. Muita qualidade, aproveita, bom. Então, e também... Melhor que grama, já comi aqui, tá legal. Cara. E também a Top In House, né, que é móveis e projetos. Aqui a gente tem a nossa produtora, ela é toda montada pela Top In House, tem sofá, poltrona, mesas de centro e coisas. Falta só né? a cama. Falta uma cama, é verdade, né? A gente precisa às vezes descansar, fica aqui o dia inteiro, né? Então a Top In House, aí parceira do Isso é Grenal. E a Gramberg Alimentos, né? Que é dos nossos apoiadores, né? Uma empresa de Caxias, né? Eles têm toda a linha de embutidos, linguiça, salsichão, que mais, Fabinho? Tu que é bom de memória. Agora lá tem o kit da feijoada. Top. Tem o salame italiano. Estamos aguardando os produtos da Deve ser bom. É lá que o centroavante do Grêmio aquele tá indo fazer lanche, né? O Diego Souza. O Diego Souza tá fazendo lanche lá. Tá. Então hoje nós vamos estar bem. Hoje vamos começar bom o programa. Hoje tô adorando isso. Então isso é o Isso é Grenal, né, Fabinho? É isso aí. Zé, prazer novamente. Uma honra. Obrigado, uma honra. Igualmente. E minha mãe mandou um beijão pra ti. Minha mãe é apaixonada pelo teu trabalho, muito fanzona. E te perguntando, Zé, fala um pouquinho pra nós a tua história, cara, a tua história de ator, torcedor do Inter, pra onde surgiu essa paixão pelo Inter,
né? Na verdade, eu comecei como ator muito cedo, né? Fazendo teatro amador. Depois, logo que eu encerrei o ensino, não sei como é que falava naquela época, mas era... Enfim, terminei o colégio, Sim. né? Que seria hoje ensino médio. Eu já no colégio, no primeiro ano do segundo grau, já participava de um grupo de teatro amador que eu tinha montado lá, porque eu queria muito ser ator, muito. E quando fui fazer vestibular, fiz vestibular para Direito, não sei porquê, mas no final o Direito acabou me ajudando bastante, gostei muito da Faculdade de Direito, mas continuei trabalhando. Logo em seguida que eu entrei na Faculdade de Direito, já comecei a trabalhar profissionalmente como ator. Então eu já quando... Desculpe, ao me formar em Direito, já me especializei em Direito Autoral, que tinha muito a ver com a atividade de ator que eu já exercia profissionalmente. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar como representante dos meus colegas e tal, com questões de direito autoral. Logo em seguida, montei uma cooperativa de atores, junto com Oscar Sinho, chamada Actor, que representava os atores na negociação dos cachês. Naquela época, a gente vivia mesmo de cachês de locuções, de spots de rádio e de comerciais de televisão. E o que acontecia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, era que nós já éramos o segundo polo publicitário do país, porque nós fazíamos os comerciais em vídeo. E no resto do país se fazia em filme, então era o dobro do preço fazer em Rio e São Paulo. E o Rio Grande do Sul começou a produzir em vídeo, videotape, né, vídeo, com muita mestria, e isso fez com que nós sobrepujássemos logo o Rio de Janeiro na questão da publicidade. E passamos a ser o segundo polo. E aí começou a pintar muito trabalho de comerciais de rádio, TV e tal. Logo em seguida, um núcleo do Guel Arraes, da TV Globo, fez um convênio com a Casa de Cinema de Porto Alegre e passaram a fazer alguns dos quadros, primeiro de um programa chamado Dores para Maiores, depois de um programa chamado TV Pirata, ou antes do TV Pirata, depois Dores para Maiores, depois Comédias da Vida Privada, Casos Especiais. Começaram a utilizar muito atores de Porto Alegre, gravando em Porto Alegre, para a Casa de Cinema abastecer o núcleo do Guel Arraes no Rio de Janeiro. E quando continuei fazendo teatro aqui, muito teatro, assim, bastante, gravando muitos spots de rádio, comerciais de televisão, muitos, assim, vivia praticamente disso. E nós tínhamos um mercado muito sólido, né, com 5, 6, 7 produtoras de áudio espetaculares e umas 2 ou 3 produtoras de vídeo maravilhosas, né, em nível internacional, inclusive, ganhando... Cheguei a participar de spots de rádio que ganharam um Leão de Ouro em Cannes, de comerciais também ganhou e tal. Então era forte mesmo o negócio. E em 93, então, já trabalhando desde mais cedo com a TV Globo, fazendo pequenas participações, não era nem participação, pequenas figurações. Fiz um teste para a minissérie Incidente em Antares e fui selecionado para participar do elenco de apoio, né? Que é praticamente uma figuração. E iniciar em Pelotas, e depois mais 9 meses seria gravado no Rio. Eu fui para Pelotas com todos os outros que foram selecionados para fazer o elenco de apoio, que é quase uma figuração, como eu disse. E quando cheguei lá, eu fui chamado pelo diretor Paulo José, que recentemente, infelizmente, faleceu. E ele me comunicou que tinha me selecionado para fazer um enorme papel na minissérie Incidente de Antares. Eu, irresponsável e guri naquela época, que sim, que fazia e tal, eu já comecei a gravar em Pelotas, com tudo a bordo, assim, né? Eu não me dei conta, na verdade, do tamanho da coisa, né? E o que aconteceu foi que eu comecei a gravar as primeiras semanas, como sempre fez a Globo, né? Grava a primeira semana no local, depois pega e faz várias cenas que eles chamam de stock shot, várias cenas daquele local, para depois usar como passagem de tempo, e eles reproduzem o local lá na cidade cenográfica do projeto Jacarepaguá, o famoso Projac, né? Aí eu fiz aquela semana em Pelotas, e era um papel grande mesmo. Eu fazia papel do genro da protagonista. Bom,
E quando cheguei em Porto Alegre, logo me ligaram dizendo, olha, teu salário é tanto e tu vai vir para o Rio agora, tu vai ficar 9 meses aqui no Rio de Janeiro. E eu pensei, me fudia, né? Porque eu tinha já era casado, tinha uma filha pequena, Alice, que já é casada e tudo. E estava encomendado o João já, uns 5 meses na barriga da Cici já. E eu não tinha como me manter no Rio de Janeiro. Então, eu não me dei conta disso. Mas diante da magnitude da oferta, quer dizer, era uma coisa que me mudava o patamar, né? Eu fiz uma jogada, quer dizer, liguei para o gabinete do Nelson Sirotsky no grupo RBS, né? E pedi uma audiência com ele. E fui recebido. E lá eu disse para ele, o seguinte, eu vim te fazer uma proposta. Eu fui selecionado para fazer esse papel aqui, mostrei tudo para ele e tal, parará. Na até então minissérie mais cara que a Rede Globo havia produzido, né? Isso é 1993. E eu te faço uma proposta. A RBS me banca durante um ano no Rio de Janeiro, hotel, alimentação, avião para eu ficar indo e vindo, transporte local lá, tal. E depois, quando eu voltar, tenho certeza que vai ser legal, eu fico prestando serviços para vocês até pagar minha dívida. Passou uns 2 dias, me ligaram, concordando com isso, e assim fui eu para o Rio de Janeiro. Não sem antes, desculpe, aconteceu uma coisa muito legal antes, que foi, eu liguei para o Nico Nikolaevski, que morava com a Marcinha do Canto no Rio, e disse, cara, eu posso morar com vocês durante um ano, porque eu não tenho onde morar, não tenho... E ele me respondeu, demorou 5 minutos para dizer pode, né? Que o Nico esteja sentado num lugar muito bacana, ao lado de alguém muito legal, porque ele faz muita falta. Então eu tinha essa garantia, mas aí consegui, e eles realmente cumpriram. Eu ia toda semana para o Rio de Janeiro, voltava, de avião, Varig, tudo pago. Morei durante quase um ano no Hotel Marina, o Hotel Marina, quando acende. Morei no Hotel Marina, em frente à Praia do Leblon, durante quase um ano, tudo pago. Me alimentava, pegava táxi, pegava recibo e tal, tarará. Quando eu fui fazer a primeira gravação, porque assim, ó, havia uma coisa muito engraçada, estou me estendendo, vocês mandam calar a boca. Não, tá ótimo. Cara, tinha uma coisa muito engraçada, o Projac estava interditado, o Brizola estava de briga com o Roberto Marinho, para variar um pouquinho. Sim. E ele tinha interditado o Projac, não havia estúdios do Projac ainda, só havia cidade cenográfica. Então o que se fazia? Todo o elenco se reunia numa padaria que fica na rua Lopes Quintas, em frente à emissora, no Jardim Botânico. E a gente embarcava num ônibus, recebia um que a gente chamava de kit de sobrevivência, que era um lanche, que vinha uma maçã, um mirabel, um suquinho, não sei o que, como café da manhã, e ia para Jacarepaguá, no interior do Rio de Janeiro. É longe do centro, né? A barra terminava no La Mole, no restaurante La Mole. De lá em diante não tinha nada, era um descampado, uma viagem para chegar. Quando chegava no Projac, alguém ia lá e abria, que nem nesses filmes de ladrão de banco, abriam os cadeados e entrava o ônibus clandestinamente. Toda vez que passava um avião, parava tudo. Ficava todo mundo quietinho, assim. Tá, continua. Então estava interditado. Bom. Mas quando eu embarquei no ônibus, que eu olhei pro ônibus, eu levei um grande cagaço. Porque ali tava assim, ó. Eu vou citar só os que eu me lembro, alguns, tá? Assim, tá. Paulo Betti, né? Cláudio Correia e Castro, Gianfrancesco Guarnieri, Marília Pera, Fernanda Montenegro, que fazia o papel da minha nora na série, Carlos Eduardo Dolabella, enfim, tava a história Só na a televisão história da brasileira. Só os que não sabem fazer, né? E eu digo, caralho, o que eu vou fazer aqui, velho? Ninguém me conhece e tal. Mas enfim, fui muito bem, fiz, acabou. Eu tô falando tudo bem rápido, assim, né? Acabou e aí eu voltei. Pedi uma audiência com o Nelson Sirotsky e diz, olha, tá tudo certo, a série foi um puta sucesso, vai entrar no ar em novembro, ou em maio, não lembro quando é que ia entrar no ar, final de 94, vai entrar no ar,
E ao entrar no ar, então eu estou preparado para devolver o dinheiro. Eu já fiz as contas, mandei para o meu contador, está aqui. Eu devo tantos para vocês. Eu até dolarizei na época, ainda tinha um pouco de inflação e tal. Eu fiz em dólares, isso aqui que eu tenho que devolver para vocês em serviço. E foi engraçado, ele me mandou a merda, né, disse que não ia cobrar porra nenhuma, que era um orgulho para ele, para o Rio Grande do Sul, para o Estado, que eu tenha feito isso, porque eu desbravei um campo. Até então, os atores que estavam gaúchos, que trabalhavam na TV Globo, eles iam embora daqui, né, e eu fui e voltei, né. E de Inhapa ainda me deram um troféu guri, né? O primeiro troféu guri, da primeira turma do troféu guri, eu fui agraciado. Então eu tenho muito carinho pela rede, pelo grupo RBS. Eu posso não concordar muitas vezes com a linha editorial, sim, que eles adotam, posso muitas vezes não concordar com o time que eles torcem, né, que a gente sabe que é o Grêmio, sim, em todos os programas. Ou torcem ou tem medo, eu não sei o que acontece ali, porque eu conheço muitos colorados que estão por ali, que estão ali, e que não conseguem dar porrada no Grêmio, né? Só conseguem dar porrada no Internacional. Enfim, mas mesmo assim eu tenho uma gratidão pelo grupo RBS. Uma baita estendida de mão, né? No momento que tu não, foi assim, ó. Então o que eles me pedirem para fazer, eu farei, né? E foi assim que aconteceu com o Sala de Redação. Eles me pediram, porque estava um esquema, o Kenny tinha saído, aí tinha entrado o Fernando Carvalho, e aí o Fernando iria sair também, e aí houve um pedido pessoal deles, pessoal da cúpula, para que eu preenchesse aquele lugar. Eu expliquei que eu não entendia porra nenhuma de futebol, e é verdade, eu entendo de ser torcedor. Eu Sim. não entendo de tática, de técnica, de quem o técnico tem que botar, tem que tirar, blá, blá. Eu sou torcedor, eu não perco um jogo. Tu é apreciador do futebol, né? E eu tô apreciador do Internacional, na verdade. Também. Se tu me perguntar um grande jogador que joga na Europa hoje, que não seja brasileiro, eu fico meio assim, porque eu não curto ver jogos de futebol. Eu gosto de ver os jogos do Internacional. Uhum. Então, depois disso, o que aconteceu foi que eu fui contratado pela TV Globo, estou lá até hoje, já se vão aí tempo até para me aposentar, né? De lá para cá foram inúmeras séries, várias novelas. Eu tenho muito prazer de ter participado de coisas como assim, uma temporada da Malhação, uma temporada Sim. do Carga Pesada, uma temporada de diarista. Fiz vários casos especiais, fiz várias minisséries, né? Cito uma que eu amo muito, que é A Casa das Sete Mulheres, né? Fiz várias outras, né? Fiz novela das 6, novela das 7, novela das 8, produto das 10. Eu fiz tudo que você pode imaginar na TV Globo, inclusive contracenando com centenas e centenas de atores que não são gaúchos, né? E que se transformaram em meus amigos, porque eu, como gaúcho, sempre fui de chegar e dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, com licença, muito obrigado. Vem do povo gaúcho. E ter logo passe bem. Eu não sou de ficar fazendo nhenhenhé. Com um detalhe, eu nunca me mudei para o Rio de Janeiro. Sempre morando em Porto Alegre. Como é que isso foi possível? Foi possível da seguinte maneira. Será que alguém me traz outro cafezinho? Sim, claro. Tá me ouvindo aí, né, ô bagaceiro? Traz o café aí. Traz o café pro cara aí, meu. Uma coisa boa, pedir para um dos melhores stand-upistas do Brasil me trazer um café, hein? Dudu Weber, hein? Pô, pelo amor de Deus. Pô, tô com moral. Bom, aí é o seguinte, eu não quero me estender muito nisso pra gente poder entrar no futebol, né? Sim. Mas o que aconteceu foi o seguinte, me esqueci também, cara. O que me possibilitou ir morar no Rio de Janeiro? Você pode dizer, pô, o cara antes não tinha, agora ele tem. Não, o que possibilitou foi o seguinte, eu de 94 até 1999 eu recebi dezenas de convites para fazer novela. E todas elas eu teria que morar no Rio de Janeiro, e eu sempre disse não, porque pelo salário que me ofereciam,
eu teria que gastá-lo só em estadia e alimentação minha lá no Rio de Janeiro. Ô, querido, obrigado. Desculpa, viu? Obrigado. Acabei de receber um cafezinho aqui, ó. Saúde, obrigado. Pô, desgraçado, quase fez eu engolir a colher, hein? Porra! Mas tudo bem. Mas tá tudo certo. A vingança. É, a vingança. Bom, continuando. E eu sempre dizia não, até que aconteceu uma coisa curiosa. Quer dizer, me ligou, né? Uma pessoa muito importante da TV Globo, muito importante, disse, olha, eu tenho uma novela aqui para você fazer, que nenhum ator aqui quer fazer, porque o personagem é broxa. E eu disse, mas eu não vejo, eu sou ator, eu faço qualquer personagem, eu faço qualquer tipo de personagem. Ele pode ser feio, bonito, azul, branco, vermelho, broxa, transexual, ele pode ser gordo, magro ele não podia, porque eu era gordo e tal. Eu era, não sei, porque ninguém notou ainda que eu perdi 30 quilos. Né? É mesmo? Ninguém notou, né? Mas tudo bem. Só noto quando o Dudu perde. Se eu não fiz a bariátrica, porque eu não sou cagalhão que nem ele. O Fabinho também perdeu quanto? Não, o Fabinho tá bom, não. Eu conheci o Fabinho. Eu emagreci 27 em 7 meses. Eu perdi 30 quilos. Que maravilha, fazendo coisa só boa. dieta. Isso aí. Saúde, né? Porra. Bom, aí, esse cara que me ligou, que era um cara muito importante, disse, ninguém quer fazer o personagem. Eu quero. Porque eu, pra isso, eu me transformei num ator. Pra fazer qualquer personagem. E aí, então, foi que eu consegui fazer as exigências que eu queria. Que era um salário maravilhoso. Assim, bom pra cacete. Estadia, paga por eles. Alimentação, paga por eles. Transporte, morando em hotel. Hotel, porque eu não queria nem a parte hotel. Eu queria hotel porque eu queria voltar para casa. E tantas passagens de avião quantas eu precisasse para vir para casa. E a Globo é uma empresa maravilhosa de se trabalhar, porque quando a gente conquista alguma coisa lá, tu não perde nunca mais. Então, até hoje, quando eu vou trabalhar, eu tenho tudo isso. Que maravilha. Então, eu tenho um pagamento bom e em dia, nunca atrasa. E eu tenho essas coisas de o motorista me esperar no aeroporto, me levar para o hotel, me levar para o Projac, a alimentação paga por eles, o hotel pago por eles. Então, e aí eu pude ir. É um reconhecimento, né? E aí eu pude ir para fazer o Brocha do Brasil durante um ano. Né? Que para muita gente parecia, esses caras. Eu, por exemplo, eu ia buscar meus filhos no colégio aqui em Porto Alegre, os caras me chamavam de viado. Quer dizer, os caras engraçado. Que é a cultura das pessoas, né? Confundiam masculinidade com virilidade. E eu gostava muito disso, eu digo para vocês, e gosto até hoje, quando brincam com a história do viriato e tal, porque é sinal que eu fiz bem o meu trabalho. Verdade. Inclusive que eu sofri algumas ameaças, porque eu fiquei muito famoso naquela época. Né? Cenas do viriato, que a cena em que ele vai ao médico pela primeira vez, ela foi abertura de novela, ela foi encerramento de primeiro bloco, abertura de segundo bloco, encerramento, né, e gancho para o próximo capítulo. Tá? E eu notei que no outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, todo mundo me dava tapinha nas costas e tudo mais, aquela coisa que nem jogador de futebol que faz gol, né? E eu perguntei pro diretor, Ricardo Waddington, o que está acontecendo? Está todo mundo tão feliz comigo? E ele me deu a resposta que me deixou muito assustado. Assim. Não, é o seguinte, 80 milhões de pessoas te viram ontem. A novela tinha dado pico de Ibope até então. Depois ela alcançou novos picos de Ibope em outras situações, como a raspagem de cabeça da personagem da Carolina e tal. Da Carolina. Então, mas naquele instante de início de novela eu tinha batido 80 milhões de pessoas tinham me visto. Né? Ela foi reprisada agora há pouco, né? Foi. E foi reprisada e foi de novo campeã de audiência. Foi de novo campeã de audiência. Então, a partir dali eu comecei a fazer trabalhos regulares na TV Globo. Eu emendei 4 novelas das 8, uma na outra. Depois já passei para Casa das 7 Mulheres, de lá para cá eu não parei mais. De um tempo para cá, eu estou um pouco cansado de ficar no Rio de Janeiro durante 8 meses, indo e vindo. Em Laços de Família, por exemplo, eu fui ao Rio de Janeiro 70 vezes. Nossa! Eu fiz 140 voos. Tá?
E isso, agora, naquela época eu tinha 38 anos, agora eu estou perto dos 60, né? Então, 63, né? Perto dos 60. Mas está mais perto dos 60. Perto dos 60. Né? Então, então, o que eu fiz? Eu pedi para eles que, se dentro do possível, que eles me dessem participações especiais ou participações quando eles precisassem de mim. E começou a ser feito. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma novela das 8, 50 capítulos, eu fiz um vilão. Aí eu fiz uma novela das 6, eu fiz 25 capítulos com Jaime Monjardim. Aí eu fiz uma novela das 7, eu fiz 12 capítulos, que eu contracenava, inclusive, com aquela menina da Rui Barbosa. Mariana Rui Barbosa. E agora eu comecei eu já vinha fazendo muitas séries, né? Mas se descortinou para mim um mercado de streaming muito grande. Então, só nesses últimos 3 meses eu fiz 2 séries. Uma para Globoplay e uma para Amazon Prime Internacional, né? Então, a Globo tem me chamado para fazer essas participações especiais. Por exemplo, essa série que eu fiz para Globoplay, uma participação especialíssima, muito importante. Eu abro a série e encerro a temporada, né? Abro e encerro com um personagem incrível, assim, um assassino, um cara de uma série muito famosa chamada Desalma, né? E fui dirigido por um dos diretores que eu ainda não tinha trabalhado, que tive muito prazer em trabalhar, que é o Carlos Manga Filho, coincidentemente filho do diretor de Incidente Antares, que foi onde tudo começou. Eu iniciei, tá? Então, minha vida mudou assim, quer dizer, eu tenho feito participações e tenho feito outros streamings, eu estou liberado para fazer. Então, eu estou no Netflix, eu estou tem um filme 3 coisas na pouco, Amazon, né? E tenho feito muito cinema. Então, eu fiz um filme no Uruguai, que inclusive está indicado para Oscar de melhor filme estrangeiro pelo Uruguai. Não sei se vai concorrer, mas está indicado, pelo Uruguai, né? Chamado El Empleado e Su Patrón. Muito bom filme, até com o protagonista, é um cara de Hollywood que eu nunca sei dizer, mas é Nahuel não sei o que, Nayar, uma coisa assim, porque eu sou, para minha cabeça, assim, é engraçado isso, eu nunca fiquei muito deslumbrado com a questão de conviver com grandes mitos, né? Então, às vezes eu esqueço. Eu passei metade do Laço de Família chamando a Débora Seco de Carolina Dickman e vice-versa. Eu não conhecia elas. Porque eu não, entende? Mas não era por mal. Sim. E são grandes, principalmente a Dedé é grande amiga minha hoje, né? E esse fato de eu trabalhar no Rio e morar em Porto Alegre transformou a minha casa aqui na Boa Vista como meio que uma embaixada dos atores cariocas da Globo. E atores do Brasil inteiro. Atores da Globo em Porto Alegre. Então, até o início da pandemia, todos os atores que vinham se apresentar em teatro, atrizes que vinham se apresentar em teatro aqui em Porto Alegre, eles ou se hospedavam lá na minha casa ou queriam comer o churrasco. Então, aconteceram coisas muito engraçadas. Se vocês quiserem, eu até conto. Por exemplo, uma vez eu cheguei em casa, tinha uma confusão danada. Eu vi luz no pátio, gritaria. Eu entrei com o meu carro, saí. Quando eu saí, veio o João, meu filho, que hoje é meu sócio, trabalha comigo, e diz: pai, o Tiagão, o Tiago Lacerda, né? O Tiagão trouxe o elenco da peça dele, eles estão fazendo um churrasco aí, tá? Quando eu entrei tinha 50 pessoas. Ele trouxe o elenco e todos os convidados do elenco. Sim. Tem coisas engraçadas do tipo também, alô, eu digo: alô. Oi, aqui é a Marília Gabriela. Eu digo: oi, querida, porque ela era casada com o Janequim na época do Laço de Família, ficamos muito amigos. Aqui é a Marília Gabriela, eu vou jantar na tua casa hoje, pode ser? Claro, óbvio. Quer churrasco? Claro, quero churrasco. Quem é que vem? Não, acho que vou só eu e mais uns 2. E aí, na hora, quando estacionou uma van e começou a descer gente, eu chamei o João, disse: corre lá no Zafari, João, busca mais 2 janelas. Mas assim é legal. E eu fiquei muito amigo do Thiago, muito amigo do Tarcisinho. Tarcisinho é como se fosse meu irmão, né? É um cara, um amigo de fé mesmo. E o Werner, né, que depois da Casa das 7 Mulheres, a gente é amigo, eu e o Werner Schumann há 40 anos. Sim. E eu fiz uma sacanagem com eles. Toda vez que eu vou ao Rio, já aconteceu isso, eu faço um pay-per-view na televisão dele.
para ver os jogos do Internacional. Ele é gremista, né? Ele nunca descobriu. Até hoje, ele nunca ouviu uma entrevista minha, eu acho que eu conto em todas as entrevistas. Então, na época, entendeu? Eu vou ficar lá 6 meses no Rio. Aí eu vou jantar com o Werner 10 dias antes do campeonato. Aí eu pego a TV dele e compro pacote sem ele saber. Pacote da Net Claro, sem ele saber. E em dia de jogo Internacional, eu vou pra casa deles. Pô, mas tá passando o jogo? Eu digo, não, do Internacional Espaço, direto. Tá. Nunca se deu conta. E aí eu sempre pagava a mulher dele, né? Dizia, ó, vai dar tantos meses, tá aqui, ó. Eu pagava, claro, óbvio, não era de graça. Mas até hoje ele não descobriu que eu fiz isso. Esse é o Zé. Pra ver o nível do fanatismo dele pelo Bom, então agora vamos entrar nisso. Pelo desde Colorado. quando eu sou colorado? Eu venho numa família onde só tem colorados. Eu cresci num ambiente onde não havia nenhum parente próximo que fosse gremista, né? Então, obviamente que a escolha se dá por isso, porque tu começa muito criança aí nos jogos. Sim. Porque eu tenho uma tese segundo a qual o amor que tu tem não é pelo clube, né? E nem pelo esporte. O amor que tu nutre por essa camisa vermelha que vocês estão usando aqui, com esse, né, é porque a tua memória afetiva te remete sempre àqueles bons momentos que tu viveu e estão escondidos lá dentro da tua memória afetiva. Quem é que te levou pela primeira vez? O cheirinho de pipoca, o cheirinho de churrasquinho de gato, aquele gol que tu te abraçou na pessoa querida e tudo. Isso é que faz com que tu tenha um amor. Porque se tu analisar friamente, são 11 barbados ganhando uma grana do cacete, correndo atrás de uma bola e cagando pra ti. Sim. Entendeu? Hoje é isso. Eu, quando comecei a futebol ainda não era isso. Eu ainda muito pequenininho comecei a assistir futebol no estado dos Eucaliptos, né? Eu tenho uma pequena lembrança, assim, eu tenho um flash de lembrança de estar nos Eucaliptos, tá? Mas infelizmente destruíram uma história, né? Eu era muito pequeno, quer dizer, então eu era quase um bebê, então eu não tenho lembrança, mas eu comecei ali. Então tu imagina só o que ficou guardado lá no fundo da minha memória, que eu nem lembrar consigo. Sim. Mas que me deu tanta satisfação a ponto de eu precisar, não é querer, é precisar assistir os jogos do Internacional. Se o Internacional joga com um time, por exemplo, como o Atlético Paranaense, que não está no pay-per-view, não está em lugar nenhum, eu fico desesperado até conseguir as imagens do jogo. Eu não consigo ouvir jogo pelo rádio. Eu também não consigo. Eu não faço isso. Então, assim, ó, quando o Internacional joga em Porto Alegre, eu vou a todos os jogos. Sim. Eu não deixo de ir a nenhum jogo do Internacional. Não deixo de ir. Inclusive, já aconteceram coisas engraçadas a respeito disso, paralelamente à minha carreira de artista, que depois eu conto para vocês. E quando o Internacional joga fora, eu não deixo de assistir pela televisão. Mas lá na minha família é sagrado. A minha mulher diz, não, que merda, tu vê, o Internacional vem sempre em primeiro lugar e nós sempre vemos em segundo lugar. Eu digo, não é bem assim, o Internacional vem em primeiro lugar, ou vocês vêm bem grudadinho no vácuo em segundo lugar. Então é isso. Então o amor que eu tenho pelo Internacional, ele é um amor inegociável, né? Porque não é o amor pela camisa, não é o amor pelo estádio, não é o amor pelo jogador, é um amor pelo passado, pelo meu próprio passado. Sim. Pela minha memória afetiva, por momentos muito agradáveis que eu passei junto às pessoas a quem eu amava. É isso que faz com que a gente se apaixone por um clube de futebol. Não pensa que é a cor, não pensa que é os feitos do clube, porque o Internacional já ficou em segunda divisão e nós íamos todos aos jogos e vibrávamos. É verdade. Né? O Internacional já foi para um campeonato mundial, perdeu para o Mazembe, que é uma coisa que nos feriu muito, embora se a gente analisasse friamente, o Internacional só perde para o Mazembe porque está disputando o campeonato mundial FIFA, né? Sim. Quer dizer, não tinha chave de carro,
Tinha Toyota. É FIFA, é campeonato oficial. Oficial. Parece Não campeonato de Não várzea. é evento. Não é evento. Escutou isso aí, Rafael Guerra? Escutou? Não é um evento de feirão de venda de carro japonês. Aqueles campeonatos de vamos vender uns 10 carros japoneses aqui, a gente faz, vamos botar 2 times para jogar aí. É verdade. Tá? Então, nós perdemos para o Mazembe porque nós estamos disputando o Campeonato Mundial Interclubes. Né? E claro que aqui em Porto Alegre isso vira uma coisa enorme e tal, parará. E tinha aquela brincadeira do viaduto do Mazembe e tal, não sei o que, parará, até que cai na frente da arena lá daquela construtora que faliu, inclusive. Fez umas falcatruas aí, faliu, né? A dona daquele estádio ali. E fizeram um viaduto, né? Um viaduto. Então, toda vez... E fizeram o viaduto com uma inflexão à direita muito violenta. Muitos acidentes já aconteceram naquele viaduto, porque a pessoa vem pela Estrada do Mar, é nova, aquela ali, como é o nome daquilo? Rodovia do Parque. Rodovia do Parque, isso. Ele tem que entrar à direita para entrar na freeway e ele precisa, de qualquer maneira, frear. E às vezes ele freia e cai do viaduto. Então, eu recomendo que se engate a segunda quando entra. Passou o viaduto, engata uma segunda. Então, aqui ele ficou conhecido como o viaduto da segunda. Porque tu tem que engatar uma segunda para entrar à direita naquele viaduto. Que é... E é verdade. É verdade. Não, eu tô falando sério. Não é corneta, é informação. Não, é informação. É informação de cuidados. E tá ali. A empresa faliu, né? Os apartamentos que eles fizeram estão ali. Enfim. Tá tudo ali, né? Eu acho que o aluguel tá em dia. Eu acho que é o único imóvel que eles têm com aluguel. Com a grana que eles têm, se atrasar também, pelo amor de Deus, né? Mas não é tanto assim, né? Zé, onde é que tu tava quando o Mundial que a gente levantou o caneco? 2006. Tava assistindo em casa? Eu tava em casa. Não, quando foi 10 da noite, eu chamei a minha esposa e disse para ela o seguinte: eu vou tomar um Lexotan de 6 miligramas e eu não quero ser acordado para ver o jogo, eu quero ficar dormindo, eu não quero saber, eu estou muito nervoso, eu tinha certeza que eu ia ter um infarto naquele jogo. Deixa eu só dar Embora eu nunca tenha sido cardiopata e esteja com a minha saúde absolutamente em dia até hoje. Coisa boa, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta antes, assim, além dessa, perguntar onde é que tu estava assistindo. Tu acreditava que a gente ia ser campeão? Não. Tu acreditava, tipo, vamos tomar-lhe uma sacola? Eu estava achando lindo o Internacional estar participando daquilo. E tinha ficado já muito emocionado em ver a partida do Internacional do Aeroporto Salgado Filho, com aquela massa de colorados, apaixonados. Me emocionam. Eu fui, Zé. Aqui, ó, me arrepiar porque eu fui lá. Aquilo é uma coisa muito bonito, ver um clube tão amado e um clube tão inclusivo, né? Um clube que recebe a todos de braços abertos, né? Não tem nenhum gregré para dizer Gregório ali, né? Então, na verdade, o Internacional é um clube muito massa, é um clube muito legal. É o clube do povo. É um clube muito legal. Bom, então não é que eu não acreditasse, claro, que esperança tu tem, mas sim, porra, era o Barcelona, velho. Tu entende? Era o Ronaldinho Gaúcho era o melhor do mundo naquela época. E sendo que eles tinham o Messi ainda no banco. Messi no banco, mas já jogava naquela época o meio-campo, aquele espetacular. Deco. Não o outro. O Iniesta. Pois, já tinha o Iniesta, o Xavi. O zagueiro, o Puyol, esse que tá, coitado, inclusive tá numa clínica agora tá numa clínica faz tempo já, numa clínica de fisioterapia, né? Porque tentando recuperar o quadril dele por culpa do Yarley, né? Do Yarley. Então, desde daquele tempo. O Yarley aposentou. Faz fisioterapia pro quadril, né? Mas até então era um grande zagueiro. E eu estava em casa e pedi para minha esposa então que não me acordasse, que depois só me dissesse o resultado. O jogo, se não me engano, começou cedo. Era 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Quando foi 15 para 6 da manhã, mais ou menos, eu sou sacudido pela minha filha. Diz: pai, o Lucianinho instalou um posto da Rádio Gaúcha lá
Sala lá embaixo. Eu disse, como assim? Eu, tonto, né? Tonto. Cheio Imagina. de boleta, né? Drogado, né? Como assim? Não, ele botou, instalou. Ele vai fazer daqui o jogo. Da tua casa. É. Sem te avisar em nada. Ele Chegou lá. aí, porra, aí lavei o rosto, tomei banho gelado, desci, tava o Lucianinho. Aí falei com o Silvio Benfica lá direto em Yokohama. Uhum. Comecei a participar da jornada. Ele, um pouquinho antes de começar a jornada, ele recolheu tudo, foi para casa de outra pessoa, que eu não me lembro quem era. Acho que talvez a Deise Nunes, ou a Tânia Carvalho, ou algum outro colorado, né? E eu fiquei acordado. E aí eu não conseguia mais dormir, e aí eu fui ver o jogo. Esse jogo acontece uma coisa muito engraçada, que é o seguinte. Eu assisti o jogo num gabinete de trabalho que eu tinha, com uma TV maior, né, uma TV mais legalzinha assim que tinha, minha. E ao meu lado estavam meus filhos, em 2016. Nós estamos em 2021, 2006. Nós estamos em 2021, são quantos anos? Dá 15. 15. Então a Alice tinha 16 anos e o João tinha 12 anos. Eles estavam sentados ao meu lado. E eu tô vendo o jogo, segundo tempo, 30 e poucos minutos. Quando o Índio dá o balão pra frente, tinha um delay filho da puta naquela época, entre o rádio e a televisão. É verdade. Televisão a cabo, né? Sim. Quando o Índio dá o bago pra cima, só eu ouvi aquele grito louco de gol na rua. Aquela... E não era de secador, porque era muito forte. Era muito forte. E eu gritei gol do Colorado e saí pulando pela casa, e os meus filhos, durante uns 15 segundos, pensaram, ele enlouqueceu. Isso aconteceu, gente. Foi uma coisa que me emociona até hoje, porque exatamente quando o Índio vira e dá o bago pra cima, antes do Luiz Adriano dar a casquinha com a cabeça, Sim. eu já tava correndo pela casa gritando gol. Eu não vi o gol do Internacional pela televisão, depois eu voltei e vi o replay. E foi isso, essa história é muito engraçada. Meus filhos até hoje dizem, pô, rapaz, nós tivemos certeza que tu tinha enlouquecido. A pior que eu tenho Porque tava rolando o jogo, tu saiu gritando, tava o Galvão Bueno falando sobre o show da Xuxa, né, sobre os Trapalhões, vem aí os Trapalhões, os Trapalhões. E tu saiu berrando pela casa. Isso aconteceu, que é uma coisa bastante engraçada. Eu tenho um vizinho que eu acho que ele ainda escuta pelo rádio, porque ele sempre, no gol do Edenilson impedido, ele gritou gol, aí eu fui no embalo dele comemorando o gol, e aí eu não vi que tinha sido impedido. E a cara que tu volta pra frente da televisão depois, assim, tipo... E é uma merda, porque eu não quero saber antes, né? Não gosto de saber antes, né? Muito ruim. Então enfim, hoje em dia eu me isolo, né? Eu tenho um lugar que eu assisto futebol na minha casa, que é uma sala da minha casa ali que eu assisto futebol, e as pessoas meio que não chegam muito perto de mim. E eu vou realizar um sonho bacana que eu tinha quando começou a pandemia. Eu pensei, meu Deus, quando eu vou voltar? Porque eu fui na inauguração do Beira-Rio, todos os dias, todos os jogos da inauguração do Beira-Rio. E eu conheço o Beira-Rio e chamo o Beira-Rio de meu bem, mesmo depois da reforma. Ele ficou muito parecido com o que ele era antes por dentro. Verdade. É um estádio lindo. Lindo. E é nosso, né? E eu brinco que se apagarem todas as luzes do Beira-Rio, eu acendo cada interruptor que tiver naquelas paredes, porque eu conheço o Beira-Rio. Eu comecei a frequentar o Beira-Rio sozinho aos 11 anos de idade, com uma carteirinha de uma modalidade de sócio chamada Jovem Guarda Colorado, e que me dava acesso a qualquer lugar do estádio, como torcedor. Isso é uma coisa que o Internacional sempre fez muito bem. Sim. Que foi cuidar das crianças deles, né? Então eu tinha aquela carteirinha. Meu pai meu pai era colorado, mas não era fanático, né? E aos fins de semana meu pai trabalhava muito. Ele era professor universitário e funcionário público estadual, né, também. Então ele ficava muito cansado, ele descansava aos fins de semana. Então, quando nos jogos internacionais, o que ele fazia? Ele pegava o Fusca e me largava na frente do Beira-Rio. Na frente do Beira-Rio. E depois eu voltava a pé para casa. Para vocês saberem, o Beira-Rio fica na puta que pariu. Sim.
E eu morava em Petrópolis. Quer dizer, então eu tinha uma caminhada ali de 7 quilômetros. Mas eu ia, eu me largava e eu voltava a pé sozinho, menino. Naquela época podia, um menino de 11 anos andar sozinho na rua. Então cada dia eu escolhia um lugar para assistir. Eu assistia na Coreia, assistia não sei o quê, ou eu mentia que tinha perdido um documento, ia para a cabine de imprensa, assistia na cabine da Rádio Guaíba, com Pedro Carneiro Pereira, né, narrando e tal. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que no início, na meados do ano passado, eu recebi uma oferta de uma empresa de São Paulo que estava fazendo um empreendimento chamado Colorado Box, né? Que é o seguinte, o cara é um clube de assinaturas, o cara assina por mês aquilo ali e recebe em casa todo mês uma caixinha onde vem brindes do Internacional, né? Mas principalmente um livro escrito por um colorado. E coube a mim escrever o primeiro livro da série, que falava sobre a história do Beira-Rio. Então eu recuei lá no início, 1940, e vim contando o porquê da necessidade, como foi feito, parará. O nome do livro é Beira-Rio, a História da Alma, né? E agora, acabei de concluir, já está no prelo, sai em novembro, um segundo livro que eu escrevi sobre 1979, que foi o campeonato invicto conquistado pelo Internacional. O último campeonato invicto. O último campeonato nacional conquistado pelo Inter, né? De forma... Não foi o último, porque teve a Copa do Brasil em 92, né? Mas o último... Mas o campeonato brasileiro de forma invicta, né? Depois 79. Desse não teve mais. E já está saindo e tal. Então é um clube de assinaturas, eu não sei se eu posso dizer aqui, mas... Claro, pode. É só o cara acessar o www.coloradobox.com.br e ali ele vai ver, é muito barato, cara, realmente é muito barato. O cara assina e recebe em casa. Sim. Uma caixa, vem bandeira, vem uma almofada, vem bonequinhos, coisa para as crianças pintarem e tal, e o livro. Então já tenho, acho que uns 6 ou 7 livros escritos, eu já escrevi o segundo, já vou começar a escrever o terceiro. Que legal. E eu estou escolhendo o tema. Mas eu prefiro não escrever só sobre feitos do Internacional. Sim. Então eu faço eu situo mais ou menos a época, né? Porque a história do Beira-Rio é uma história incrível, que muito pouca gente, eu acho que quase ninguém sabe porque o Beira-Rio foi construído ali, né? Não vou contar que é muito longa e tal, mas eu posso dar um spoiler de repente. Assim, ó, o Internacional começou a ter muitos adeptos, né? E os eucaliptos já não cabia mais gente. Então os dirigentes da época resolveram que precisavam reformar o Beira-Rio. E não dá para esquecer que em 1954 o Grêmio inaugurou um lindo estádio, que é o Estádio Olímpico, né? Que era um estádio modernésimo, depois foi reformado na década de 80 e tal, 70, final de 70, né? E aí virou o Olímpico Monumental. Mas até então era um estádio, sensacional, né? E que fez com que a torcida do Grêmio tivesse muito mais conforto ao assistir os jogos do time. E se mudou do estádio que tinha na Baixada, que é hoje o Parque Moinhos de Vento, né? Onde tinha o Prado, que passou lá para a Zona Sul, e o estádio da Baixada, né, que é a descida da Mostardeira, que era o estádio do Grêmio. Então se mudaram de Malicuia para esse lugar que tinha sido doado, esse terreno ali na Zenha, tinha sido doado ao Grêmio por um conselheiro chamado Saturnino Vanzelotti. Então, ao receberem de presente aquele terreno, eles tiveram então condições de, com o dinheiro que tinham, construir um grande estádio. Onde é que o Internacional caía? Quando eles procuraram o patrono, que era o governador do estado, o chamado Hildo Meneghetti, que é o patrono do Internacional, e era na época governador do estado, o prefeito era o Brizola. Quando eles procuraram o Hildo Meneghetti diz: não temos como fazer, porque nós temos dinheiro ou para comprar um terreno, ou temos dinheiro para construir o estádio. E reformar esse aqui, não dá, não tem. É fechar uma partezinha do anel que falta, derrubar aquele bordel cor-de-rosa que tem atrás lá, tinha uma casa de putaria atrás e tal, deixar os caras sem a diversão, vão nos odiar, não vai dar. E aí ele ficou dias e dias bolando uma maneira de como fazer isso. Quer dizer, ou era a construção ou era o terreno.
Aí ele chama no gabinete dele o Cid Pinheiro Cabral, né? O Efraim Pinheiro Cabral, que tinha sido presidente nacional, era irmão do Cid Pinheiro Cabral, que era um grande jornalista da Caldas Júnior, e pai do Cláudio Cabral, que faleceu há pouco tempo e que também foi dirigente do Inter e também foi um grande jornalista. Ele, e o do Meneghetti, era do PSD e o Brizola era do PTB. E o Efraim diz assim, pede um terreno pro Brizola que o Brizola vai doar. Ele disse, mas eu não peço nem as horas pro Brizola. Eles tinham uma rixa terrível. O Brizola não era um cara assim, o Brizola ia doar um terreno para ele, óbvio. Mas ele teve uma ideia louca. Ele um dia estava olhando pela janela e viu o rio Guaíba, chamou o secretário de obras dele, disse assim, me descobre uma maneira de eu conseguir um terreno aí. Dias depois ele chega no gabinete dele e tem uma pasta em cima, e na pasta está ali escrito que desde 1938 existia, isso nós estamos falando em 1956, tá? E desde 1938 existia um projeto para terminar o Arroio Dilúvio. O Arroio Dilúvio, ele não desembocava onde desemboca hoje, na Borges de Medeiros. O Arroio Dilúvio, ele fazia uma curva à direita, ali na altura de, digamos, onde é a 0 hora, um pouquinho depois, tá? Sim. E ia desembocar lá na Ponte de Pedra, na Ponte dos Açorianos, porque ali tinham barcos que vinham e saíam para Ipanema, Guaíba e Viamão. Então aquele riacho, ele servia como uma via lacustre, digamos assim, uma via, né, aquática, para transporte de passageiros, de Viamão, Ipanema, Zona Sul e Guaíba. E aí ele disse assim, mas olha aqui, ó, aqui está a previsão de terminar a Avenida Ipiranga, que não tinha terminado, né? E está a previsão de um aterro para se transformar num grande parque em frente ao que hoje é o Praia de Belas Shopping. Praia de Belas Shopping era praia. Praia era a Praia de Belas. Sim. Era praia, tinha areia e rio, onde é o Praia de Belas Shopping. E em frente ao Padre Cacique também. Quer dizer, a água batia, ia até uma ruazinha que ficava em frente ao portão do asilo Padre Cacique. E aí o Meneghetti chama o Efraim e diz o seguinte, vai lá na Câmara de Vereadores, estava recém-eleito, imagina, vai na Câmara de Vereadores e pede a doação de um terreno na água, em frente ao asilo Padre Cacique. Vão todos rir de ti, vão todos tirar sarro da tua cara, vão todos achar que tu tá louco, e os caras do PTB vão te dar brincando, porque qual é o problema? E assim foi feito, doaram não sei quantos hectares de água para o Internacional. E aí que aconteceu? Um dos conselheiros, que foi depois concorreu à presidência do clube, chamado Rafael Strogo, ele conseguiu, sabe lá Deus como, trazer para Porto Alegre, em 1957, a draga que estava trabalhando, uma das dragas, chamada Draga Esther, que estava trabalhando no Canal do Panamá. E conta-se, eu pesquisei muito para escrever esse livro, conta-se que a entrada da draga pelo rio foi triunfal, porque eles estavam, naquele ano de 57, estavam terminando a ponte do Guaíba, a ponte elevadiça. Então tinha só a passagem para a draga ao lado da ponte que faltava, era a ligação para a zona sul do estado. Sim. Então foi no último minuto que aquela draga conseguiu passar, e aquele monstrengo, ele singrou o Guaíba e parou o centro da cidade inteira. Vocês têm que imaginar que não existia muro da Mauá. Não existia. Tinha... Parou a cidade inteira. E quando ela estacionou em frente ao Padre Cacique, tava toda a diretoria do Internacional, toda arrepiada de me lembrar das coisas que eu fui descobrindo. Sim. E vibraram que nem um gol. E aquela draga começou furiosamente a trabalhar e fazer aquilo que o Meneghetti achava, mas nós vamos fazer uma barriga de grávida de terra em frente ao Padre Cacique. E foi exatamente o que... Só dá uma puxadinha. Foi exatamente o que aquela draga fez. Ela fez uma barriga de grávida. Se você olhar nas fotos antigas, é só uma península em frente ao asilo Padre Cacique, sobre o qual foi erguido o estádio Beira-Rio,
sempre com os colorados, todos santo sábado, levando o que tivesse para levar. De material, né? Teve gente que levou um tijolo. Eu me lembro perfeitamente de ir numa Rural Willis que meu pai tinha, levava sempre 2 sacos de cimento e mais 1 milheiro de tijolo. Todo santo sábado. História, né? Mas tem muito mais, isso aí é só um spoiler pequeno. Sim, mas se tu vê hoje em dia, eu não conheço muito da história dos outros clubes, mas um clube que tem o seu estádio erguido pela torcida... E jogadores, né? E Falcão, jogadores, e chegou a empurrar... Aquela foto ali, ela é posada, tá? Mas o Falcão é, na verdade, na minha opinião, o maior patrimônio do esporte clube internacional. Né? Eu comparo o Falcão ao Giuseppe Garibaldi. Se o Giuseppe Garibaldi é considerado o herói de 2 mundos, porque fez a Revolução Farroupilha e depois foi embora para a Itália para fazer a unificação italiana, o Falcão é amado no Brasil pelo futebol que apresentou aqui e é chamado de Rei de Roma na Itália. Então, eu considero o Falcão... Tem caras no Internacional que as pessoas não dão muita coisa por ele, mas, por exemplo, Valdomiro. Sim. Procurem se informar sobre o Valdomiro, cara, sobre quantos anos esse cara jogou no Internacional, sobre quantas vezes ele vestiu a camiseta, quantos gols ele fez, como ele começou sendo vaiadíssimo pela torcida e mantido pelo técnico, e quanto ele sofreu para ganhar aquela camisa 7, como ele foi para a seleção brasileira, como ele marcou um gol de classificação na Copa de 74 e como ele montou um museu particular, sabe? O Valdomiro é um cara assim, é outro símbolo internacional. Então, a gente sempre lembra muito Fernandão, com muita justiça. Sim. A gente sempre lembra muito do Dali. O Dali se aproxima muito do Valdomiro. O Dali foram 11 anos, né? Foi. O Valdomiro foi de 67 a 82 no Internacional. Nossa. É muita coisa, é muito amor pelo Internacional. Então, a história internacional ela é recheada de fatos pitorescos, assim. De negros, por exemplo, jogando no Internacional, quando nenhum clube aceitava. O Falcão, por exemplo, é o responsável pela vinda do Mário Sérgio para o Internacional. Os jogadores, eles procuravam a diretoria para dizer, eu tenho um amigo meu que é bom pra cacete, está jogando em tal lugar, busquem o cara. Coisas que não acontecem mais hoje. Então o Falcão é um cara de suma importância para o Internacional. Eu acho que nós precisamos botar mais algumas estátuas em volta ali, junto com o nosso saudoso Fernandão. Até o Falcão. Que faz muita falta, né? É um cidadão que faz muita falta. Eu era amigo do Fernandão e sou amigo do Falcão. Fazemos aniversário no mesmo dia, inclusive. Então, e o Valdomiro... E para esse último livro, esse mais recente livro que eu escrevi, eu entrevistei todos. Eu fiquei 1h30 com o Valdomiro, mais 1 hora com o Falcão no telefone. Fiquei 40 minutos com o Cláudio Duarte. Fiquei 1h30 conversando com o Mauro Galvão. Que tem uma história bonita, que é ídolo do Internacional, mas é gremista, né? Sim. E é apaixonado pela torcida do Internacional. É uma coisa bonita de ver isso. Sim. Sabe? Ele saiu do Grêmio porque na época não era a política do Grêmio dar oportunidade para meninos com menos de 15 anos. E ele com menos de 15 anos já era um cara pronto para... E ele era volante. E aí então o pai deles se desentendeu lá com o pessoal do Grêmio e levou para o Internacional. Mas eles eram gremistas. E ele começou a jogar, os caras, porra. Aí o Grêmio entrou com um processo e proibiu ele de jogar em time profissional durante 1 ano. Aos 6 meses dessa punição, ele conseguiu reverter através de uma liminar. E aí foi treinar com os profissionais. E aí já encontrou quem? Encontrou o pessoal do time de 79. E aí no primeiro treinamento, o Falcão chama eles assim, vem cá. Deixa eu te apresentar o pessoal aqui. Ó. Tá vendo aquele cara lá na ponta? O nome dele é Valdomiro. Agora eu quero te mostrar 3 caras. 4 caras. Primeiro eu. Meu nome é Paulo Roberto Falcão. Aquele outro ali chama-se João Batista da Silva, o Batista. O outro negão, aquele lá, forte pra cacete, bom pra cacete, é o Caçapava. E o outro, aquele lá que tá treinando falta 2 horas, tá vendo? Chama-se Jair.
Nós somos o meio campo do Internacional. Tu quer ser volante? Porque tu não tenta na zaga. O Mauro Pastor tá sozinho lá. Tem ninguém que encaixe com ele, ninguém consegue jogar com ele. E ele foi ser zagueiro. Naquele momento, ele me disse assim, ele olhou pro Falcão e disse, eu vou ficar com a zaga. Eu acho que eu vou... Ele se consagrou como um dos maiores zagueiros da história do Brasil. Do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, mas principalmente amado pela torcida internacional. Uma categoria impressionante. E ele retribui esse amor, é uma coisa muito bacana. O Mauro Galvão é um cara muito legal. E assim eu conto a história de cada um. Eu conto uma mini biografia completa de cada jogador que disputou o campeonato de 79. Eu conheço bem a história do Internacional, porque muito antes disso eu tinha feito a peça de 100 anos do Internacional. Ah, verdade. E para fazer isso nós estudamos muito, porque nós não queríamos fazer uma peça sobre futebol. Tanto que o nome do espetáculo era Vermelhos, História e Paixão. Que legal, Zé. Ali Uma história muito, muito linda, muito apaixonante, né? Porque é muita história, né? É um clube que envolve muitos sentimentos, assim, né? O Inter é algo que... Porque o Fabinho também, né? O Fabinho, ele não... assim como eu, o Fabinho, a gente não vem de família colorada, né? O meu pai é gremista, minha mãe é gremista. Minha mãe também é gremista. E foi algo, como tu falou, foi momentos. Eu me lembro que quando eu era muito pequeno, o marido da minha tia, que era muito colorado, ele gostava de ir muito ao estádio, só que ele não gostava de ir sozinho. E aí quando eu vinha de férias, porque eu sou do interior, eu vinha de férias para Porto Alegre, era sempre no começo do ano, ele tinha o gauchão, e ele sempre me levava para assistir os jogos do gauchão no ombro dele. Eu me lembro dessa cena de eu entrando no Beira-Rio, sempre nas costas dele, indo para assistir os jogos. Então aquilo que tu falou de memórias, de tu te tornar um torcedor por memórias e por momentos afetivos com o clube, eu me identifico muito, porque eu nunca tive incentivo de nenhuma parte familiar, vamos dizer assim, para torcer pro Internacional. E sim, esses momentos, e aí depois, claro que com a história, com os títulos, com tudo, tu vai te apaixonando muito mais. Muito mais. Chega uma hora que fica insano, né? Chega uma hora que tu não... A minha paixão vem porque eu tinha muita vontade de ser jogador profissional, né? Eu joguei na escolinha do Inter, joguei um bom tempo ali, agora não me lembro que ano era, mas aí depois eu tive um problema de saúde, eu tive febre reumática, e aí com esse tempo aí essa febre reumática é tipo uma gripe mal curada, né? E aí que me afetou muito o coração. Então fiz todo o meu tratamento no Instituto de Cardiologia. Então quando eu me atacava os sintomas, cara, eu não caminhava, eu gatinhava, porque me inchava as mãos, as juntas, tudo. Então era terrível, dores. E aí na época, depois eu tentei voltar pro Inter, fiz os testes de novo, mas como eu tinha apresentado esse problema cardíaco, não me aceitaram. Aí na época eu fui morar em São Cepé. Minha mãe foi transferida a São Cepé, minha mãe é da área da saúde, meu pai é militar aposentado, e fui morar em São Cepé, lá eu participei de campeonato, joguei nos campeonatos estaduais lá de cidade interior, lá, enfim. Depois voltamos a Porto Alegre, fiz o teste em Eldorado, lá pelo Grêmio. Na época, eu nunca esqueço que eu queria para lateral direita, e aí já tinha um cara lá indicado para lateral direita na época, e eu estava indo para uma indicação também. E aí o cara disse assim, já tem um cara para lateral direita, vai de meia direita, que depois eu te puxo para lateral. Mas eu cabeçudo, eu disse, não, minha posição é lateral direita, eu quero lateral direita. Então aí o cara disse, vai ficar na lista de espera. Cara, se fosse hoje, até hoje, um bolinho de dirigente em volta de ti, te pedindo para ti. Porque o que falta de lateral hoje em dia, né? Enfim, então minha paixão vem por isso, sabe? Sou muito apaixonado pelo Colorado, sabe? E é bacana de saber também que os outros clubes, né? O Grêmio, o Fluminense, o Flamengo, todos eles têm histórias bonitas também. Sim. Se tu sentar um cara que conhece a história do Grêmio, por exemplo, aqui no programa que for de gremista, ele vai contar uma história belíssima. O Grêmio tem uma história muito bonita também, né? Isso é que é bacana no futebol, que os clubes têm histórias muito bonitas. Não vem só das tristezas, né, que a gente passa, mas também tem histórias assim maravilhosas, né? Zé, e o que tu acha para esse ano, Zé?
Dá para beliscar uma Libertadores? Não, dá? Eu acho que sim. Eu acho que o Internacional vai beliscar a Libertadores, vai participar, nem que seja na fase na pré-Libertadores. Mas eu ainda confio muito. Eu acho que o jogo de amanhã, eu não sei que dia vai agora esse podcast. Vai amanhã mesmo. Então no dia de hoje, né, sei lá, no jogo contra o Bragantino, que é o jogo atrasado, né, que foi atrasado porque o Edenilson foi para a seleção. E não vai poder jogar. Aí o Edenilson não vai jogar. Olha o que é... Coisa sensacional. Sensacional. Nossa, cara, foi atrasado porque ele não foi prestar serviço para a seleção brasileira e o jogo que vai ocorrer amanhã, ele não vai expulso, não vai jogar. Bom, o Internacional, se vencer, ele ingressa no G4. Né? E a partir daí tem jogos com domingo já é contra o Corinthians, que já é mais 6 pontos, né? Jogo de 6 pontos. Tem jogos com os paulistas, joga São Paulo, Palmeiras, né? Jogou Bragantino, depois São Paulo, depois Corinthians, depois São Paulo. E passando razoavelmente por esses aí, o Internacional tem grande chance de entrar em pelo menos G6. Né? Ele ainda tem a possibilidade de virar até G8, né? Sim, mas para direto, eu calculo que G5 ou G6 seja suficiente. Mas eu acho que o Internacional ainda vai um pouco mais longe. Eu acho que ainda vai porque se acertou, porque está jogando direito, porque está... Né? O que vai acontecer com o Inter? Quer dizer, agora eu acho que se o Internacional conseguir razoavelmente manter o elenco que tem, qualificando principalmente algumas posições, quer dizer, qualificando, que eu digo na verdade, tendo mais gente de opção. Né? Sim. Nós temos bons jogadores, cara. Temos bons jogadores. Por exemplo, agora nós resolvemos o problema de zaga, né? Impressionante aquele Bruno Mendes, né? Que joga, né? O Bruno Mendes, o próprio mercado dá conta do recado. O Cuesta nem se fala. Nós precisamos de 2 laterais. Um direito e, eu acho que 3 laterais. Um direito e 2 esquerdos. Eu ainda gosto, pode achar que não, mas ainda gosto ainda do futebol do Heitor na direita ali, cara. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, eu só acho que nós vamos precisar de mais gente ali para disputar a posição. Acho que nós somos de mais um armador, só o Tyson é pouco. Eu acho que nós estamos bem servidos de volantes, né? E se a gente consegue manter o Edenilson, o Patrick, esse menino que está jogando agora, nós precisamos comprar ele. O John? Não, o centroavante. O Yuri? Não, o Yuri. O Yuri precisamos segurar esse guri mais uns 2 anos, pelo menos. E esse rapaz que é Todescone, Cadorini. Cadorini. Que veio da base, né? Esse menino... É impressionante, diz que estou gostando dele. Então bem. O Internacional precisa de contratações pontuais e, sobretudo, precisam tentar manter o treinador para uma próxima temporada. Porque daí o Internacional vai estar mais maduro para disputar. Mas ele tem uma proposta aí para assumir a delegação do Uruguai. Mas eu vi ele falando, eu vi não sei se era verdade ou não, não sei se era verdade ou não, que ele falou que ele queria cumprir o contrato dele com o Inter. E aí depois ele ia ver o que ele ia fazer da carreira. Uma coisa que a gente precisa engordar mais o plantel. Um técnico com alguns reforços no elenco, eu acho que o Internacional tem boas possibilidades de retomar, né? Não dá para esquecer que o Internacional foi vice-campeão brasileiro ano passado. Tendo 1% de chance, né? Não, com várias coisas acontecendo do Sobrenatural de Almeida, Sim. com aquele juiz sem vergonha. Senhora. Dando um pênalti, e depois pênalti de livro, né? E depois indo ao VAR sem ninguém chamar. Isso para mim é trampolinagem. Nossa, isso para mim é encomenda. O Flamengo perdendo pro São Paulo, né? Aquele pênalti ali não... Sendo que nem era necessário, porque houve um jogo aqui em Porto Alegre muito duvidoso entre Grêmio e São Paulo, Grêmio e Flamengo, muito duvidoso, que eu tenho medo até que se repita agora uma retribuição que vai acontecer no jogo Grêmio e Flamengo. Sim. Mas também aconteceu muita coisa também, né? O Inter teve o Cudê, depois teve o Inter errou nisso. O Ramírez, depois teve o Abel. Não, o Abel veio antes do Ramírez. Do Ramírez, perdão. E aí teve toda essa mudanças de técnico com estilo de jogo também, que foi deixando um grupo muito confuso, né? Não estava achando um estilo de jogo. Exatamente. Né? Cada dia tinha um estilo de jogo, cada dia tinha uma escalação nova, e isso bagunçou. E aí o Abel pegou essa bagunça que a gente mesmo levou até medo, no caso que, será que vai cair? Aí foi bonito, né? Sabe? Foi lindo. Como está sendo agora, olha, o Internacional vinha numa enfiada aí de 7, 8 rodadas, perdeu absurdamente pro Palmeiras
com um juiz que vou dizer uma coisa pra também, vocês, cara. outra. Cara, por que a grande imprensa não fala essas coisas? Porque o cara tá lá irritando eles, né? os jogadores, ele é caseiro, tu tá vendo que ele tá querendo botar no teu rabo. Mas a imprensa, não, apitou muito bem. Vamos pro raio que os partam, cara. Vão ser imparciais. Se são parciais. Não, a imprensa nacional, a fora paulista e a carioca é impressionante. É impressionante, tipo assim, nunca erram. Eu fico impressionado, eu assino o pay-per-view, sou obrigado a ouvir o Paulo Nunes e o Jader Rocha narrando o jogo do Grêmio do Internacional, não dá. Pois o Jader Rocha é gremista, né? Sim. E o Paulo Nunes também. E aí botam, vamos mudar, vamos botar o grafite. Pô, cara. Outro gremista. Mas parece que estão em cadeia com a rádio e TV cara, Grêmio. Tu coloca ali, acho que é no Sport TV, que tem que eles fazem os palpites da rodada. Não, Colar nunca ganha. Nunca ganha. Nunca ganha. E aí quando eles votam pro Colorado ganhar, aí o Inter perde. Daí até no jogo contra o Inter ganhou aqui da Chapecoense, que todo mundo votou pro Inter, e aí os caras botaram no Instagram lá. Eu muito medo dessa previsão aqui, porque os caras sempre erram, eles sempre colocam lá. Eles colocaram no passado, quando começou essa frescura no passado, botaram que o Inter ia perder pro São Paulo, o Inter foi lá e tocou 5 no São Paulo dentro do Morumbi. Colocaram que o Inter ia perder pra outro jogo também que o Inter ganhou, daquele campeonato. Os caras estavam ali, o campeonato ano passado, aquilo ali foi... Sabe que isso é resquício de uma culpa um pouco do Internacional também. A última herança do Vitório Pífero, né? Sem entrar em nenhum mérito, todo mundo já está careca de saber o que aconteceu, mas o Vitório Pífero, no meio dessa bagunça toda, tirou o Internacional do Sport TV e do pay-per-view e entregou para o grupo Turner. Sim. Então o Internacional só tinha contrato com TV aberta, entendeu? E eles ficaram com muita raiva do Internacional. O Sport TV não podia transmitir os jogos do Internacional. Então foi um horror o ano passado a maneira como o Internacional foi tratado pela imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí agora, entendeu? Eles continuaram e tal. Mas a culpa é um pouco do nosso clube que fez essa bobagem de... por que sair do pay-per-view normal de todo mundo, né? Eu não concordo com isso, sabe? Amanhã, como vai ganhar, a gente já pula para 4º lugar. E aí, domingo contra o Corinthians é um... Isso jogo... que eu estava dizendo, ia dizer para vocês, tinha me esquecido, que eu comecei a dizer que eu estava realizando um sonho, né? Eu vou voltar ao futebol amanhã. Amanhã eu vou ao jogo. Vai assistir o jogo amanhã? Vou. Que maravilha. Do Internacional e do pessoal da Abril, principalmente, a garantia de que eu vou ter um lugar muito isolado, que eu vou poder assistir bem sozinho esse jogo. Sim. Quem te acompanha muito é a tua filha, né? Eu vejo as tuas postagens. Alice é... Tuas postagens de Insta, eu acompanho você aí. O João vai também, mas a Alice, ela é minha companheira de futebol. Eu sigo o Zé no Insta, mas o que eu sou mais apaixonado é pelos churras que o Zé posta lá, que é impressionante, né? Pior que eu não como, né? Eu faço e não como. Não come. Como Zé, só frango. Bem rapidinho aqui, porque nosso tempo já está um pouquinho desgoelado. Falar um pouquinho, não sei se tu pode falar um pouco dessa tua passagem que tu teve na sala de redação para ti. Como é que foi para ti? Isso foi uma experiência. Essa experiência. Olha, foi uma experiência rica. Mas não foi prazerosa, né? Eu sou muito amigo das pessoas da Rádio Gaúcha, o pessoal da retaguarda, dos jornalistas. Deixei as portas escancaradas lá, continuo muito amigo deles, como sempre fui. Sim. Mas eu não era talhado para aquilo, né? Então eu fui muito maltratado pelo Cacalo, né? O Cacalo, a gente sabe, é um cara que só vive futebol, né? E é um cara belicoso, né? E aquilo me fazia muito mal, porque eu não sou acostumado a ficar tocando corneta, não sou acostumado a brigar por futebol, eu estava ali representando uma massa de torcedores que queria que se respondesse à altura. E eu não sou capaz de fazer isso, né? Nunca fui capaz de fazer isso. Foram 3 anos, né? Até que eu realmente não aguentei e pedi para sair. Me ofereceram gentilmente uma coluna quinzenal no Segundo Caderno da 0 Hora, que eu tenho escrito, tenho gostado muito, eu não me desvinculei deles. Mas
apesar de ter aprendido muito, eu, infelizmente, não foi uma coisa que tenha me feito muito bem para a saúde, né? Não me fez muito bem para a saúde, porque tem certos tipos de pessoa que eu prefiro distância. Sim. Que são tipos de pessoas totalmente diferentes, que nem a gente estava falando em off aqui, que se tu não faz corneta, não tem porquê. Eu não sou afeito a corneta. Eu tenho meus grupos de Colorado e ali deita e rola a brincadeira. Mas pra ter uma ideia, o meu genro, que é casado com a Alice, com a minha filha, ele é gremista. Sim. Né? E ele tá no grupo da família. E no grupo da família é proibido falar de futebol e proibido falar de política. Senão se desfaz o grupo. Né? Então, é proibido. Em respeito ao cara que está ali. Sim, porque dá pra que fazer isso? Dá desavença, dá briga de graça, porque essas era coisas... assim que eu me sentia. Teve uma época que eu fiquei com Duda Garbi, João de Almeida Neto e Cacalo na mesma bancada comigo. Só eles. E me saí bem, eu acho que eu me saí bem. Eu dentro da minha tradicional tentativa de ser elegante, acho que sou um cara elegante. Sim. Eu me saí bem. Acho que eu me saí bem. Só que fez mal para minha saúde. Realmente eu pedi. Um cara pediram para eu ficar mais 6 meses. Eu fiquei os 6 meses para se organizarem, mas me enriqueceu. Aprendi uma linguagem um pouco diferente, que é o debate esportivo, embora tem acontecido fatos engraçadíssimos, assim, do sindicato dos radialistas invadiu o estúdio dizendo que eu estava exercendo uma profissão de radialista, e aí eu mostrava para eles minhas gravações de 1980 com prêmio em Cannes como locutor. Sim. E mesmo assim fizeram horrores, escreveram horrores, me ameaçaram de tudo quanto foi jeito, ameaça mesmo, ameaça física, né? Tal de Caverna, né? Sim, que sabia, inclusive, porque eu ia com ele, junto com ele, reivindicar cachês de locutores, né? E me obrigaram a fazer o curso de locutor na FEPLAN. Eu fui e fiz. Inclusive que era a época de Copa do Mundo, era a época que eu era o locutor oficial da Claro Brasil, para todas as peças da Copa do Mundo, e aprendendo lá com eles, que são pessoas que entendem muito de locução, a ser locutor. Sim. 30 anos depois de ter iniciado a minha carreira como locutor. Mas tudo isso para conseguir uma licença de radialista. Porque se tu não é locutor, tu não pode ser radialista. Se tu é locutor, tu tem que dar uma graninha lá pros caras para poder te ensinarem a fazer o que tu faz 50 mil vezes melhor que eles. Desculpa ser tão... Não, mas juro que não é arrogância minha. Mas o cara com mais de... É uma trampolinagem, né? Cara com 30, 40 anos de estrada e ter que... E, Zé, finalizando aqui, e o Porto Verão, esse ano? Porto Verão vai ser realizado esse ano. Está muito difícil passarem as coisas na lei de incentivo em Brasília. Está sucateado tudo que se diz respeito à cultura. Mas vai acontecer, mesmo que seja só com aportes diretos de patrocinadores, vai acontecer normalmente. No ano passado, nesse ano, né? No começo do ano. Ele aconteceu de forma online, foi muito legal. Esse ano vai ser de forma híbrida, vai ser muito legal. Não vamos parar. Graças a Deus. Continuar e vai acontecer. Graças a Deus. Querido, muito obrigado. Muitíssimo. Não tem palavras como agradecer a presença do amigo aí. Imagina. Se eu posso te chamar de amigo. Queria deixar um abraço pro Rafa. O Guerra. O nosso Guerrinha. O Rafa é o nosso Guerrinha. Mas sabe que é o cara que eu tô deixando esse abraço, ele sabe que é de coração, porque eu gosto muito dele. Ele é um gente bonita. Ele é um cara muito querido, muito mesmo. Então já aproveito e devo estar sentado até na cadeira que ele exatamente. Está sentado na cadeira dele. Então deixo aqui para ele um grande abraço e saudade. Vamos continuar nos falando por aí. Será dado. Muito obrigado a você. Eu agradeço. Saúde, Zé, muita saúde. Então queremos agradecer aqui a 601 Hubcast, que é o nosso estúdio aqui, que nos fornece toda essa estrutura. A NBK Office, não trocou ali pra mim. A NBK Office, né, das nossas mesas, cadeiras, tudo aqui para nossa gravação ser bem mais confortável. A Topping Housing, né, móveis
e Projetos, que faz toda a estrutura da produtora aqui, né? E a Gramberg Alimentos, que também está sempre aí com a gente. Hoje não rolou, mas sempre tem, né? Não teve um churrasquinho às vezes. Pro Zé dar uma beliscada, mas na próxima vez vai ter, se Deus quiser. Então, pessoal, mais uma vez muito obrigado, a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.